Eu quero agradecer inicialmente o privilégio de poder estar aqui. E esse convite nasceu há muito tempo atrás, quase como uma coincidência. O Dejair me encontrou em um hotel aí ao redor do mundo e entrou em contato com Jonas Madureira. E daí, até onde eu sei, nasceu a ideia desse convite. Mas eu me sinto privilegiado em poder participar desse encontro tão importante para a igreja brasileira, e é com grande satisfação então que eu trago aqui a minha colaboração já ao que foi dito pelos outros palestrantes. A minha palavra nesta ocasião então, como tema proposto, é a questão da Bíblia como literatura. Esse é o tema da nossa quarta plenária. E, sem dúvida, é um tema extremamente... é uma coisa entusiasmante para alguns, e para quem às vezes não está na área, pode não ser tão interessante assim. E a minha ideia hoje é tentar levantar alguns pontos que fazem dessa questão uma questão importante e relevante. Então, a pergunta que eu queria colocar inicialmente, então, é basicamente essa. Vamos pensar um pouco a respeito dessa pergunta. A Bíblia, ela deve ser lida como qualquer outro livro? Há décadas atrás, muito antes de a maioria de vocês aqui ter nascido ou ainda eram muito jovens para se interessar por questões teológicas, essa pergunta ela suscitou toda sorte de ânimos e reações e especulações quanto ao futuro da interpretação bíblica. E a pergunta se a Bíblia deve ou não ser lida como qualquer outro livro, ela era vista de várias perspectivas. Havia aquele grupo, por exemplo, que quando olhava para essa pergunta conseguia ver só isso: a palavra Bíblia e o restante qualquer outro livro. E nessa polarização, o resultado era: não, a Bíblia não pode ser comparada com qualquer outro livro. A Bíblia é um livro especial, requer uma interpretação especial. Ela, quando em questões de dúvida ou de alguma coisa que aparentemente não está tão clara, o Espírito Santo vem e preenche essa lacuna. Então a Bíblia, não. Ela não pode ser comparada com qualquer outro livro. E sempre que a questão era levantada, obviamente as pessoas que viam somente essas duas questões rechaçavam a ideia de apresentar ou tratar a Bíblia como literatura. Havia um outro grupo que preocupava mais com o fato da Bíblia dever ser lida. E a questão era: não me importa se a Bíblia ela é comparada com outra literatura ou com outras versões da Bíblia, o importante é que ela seja lida. E é isso que algumas pessoas viam, e eles não importavam talvez com o modo como ela era lida, nem interpretada, contanto que ela fosse lida. Esse é um segundo ponto, uma segunda maneira de enfrentar e de olhar para essa pergunta. Uma terceira maneira, obviamente, focou mais especificamente na questão do modo, no como a Bíblia ela deve ser lida. E para estes que enfatizavam mais um modo, eles não estavam muito interessados se a Bíblia ela vai ser lida ou não, e muito menos se ela deve ser lida ou não. Alguns, essa terceira ala, estava mais preocupada no modo, na maneira, e usando palavras mais técnicas, eles estavam mais preocupados com a questão hermenêutica do que com a questão devocional. Eu não estou nem um pouco interessado, diziam alguns, com a maneira que isso é aplicado para a igreja, para o sermão. A minha questão, diziam eles, é o modo. Portanto, existem então essas três alas, e elas com certeza conflitaram bastante e trouxeram
com o tempo, na história de décadas, várias reações inusitadas, outras mais esperadas, de como a Bíblia ela deve ser tratada e de como ela deve ser lida, como literatura ou como qualquer outro livro. Há uma ideia, queridos, a respeito disso. O que nós podemos aprender inicialmente dessa briga inicial, vamos colocar assim. Algumas coisas eu, por exemplo, posso concluir. Em primeiro lugar, que a Bíblia realmente ela não é como qualquer outro livro. Isso, mesmo antes de entrar na questão hermenêutica, na questão da literatura, eu já posso dizer inicialmente que a Bíblia ela não é igual outro livro qualquer, mas isso não significa que nós tenhamos que inventar novamente um tipo de língua, um tipo especial de gramática, um tipo especial de usos de pronomes, dos verbos e das conjunções para que seja lida na Bíblia. A Bíblia, nesse sentido, ela é sim semelhante a outros livros. Eu também aprendo desse debate que, de fato, a Bíblia ela precisa ser lida. Independente de quem a lê e de como ela é lida, um ponto importante é que ela seja lida. Eu estava conversando agora na hora do almoço com um pastor batista e ele esteve visitando seus parentes na Rússia e ele ficou impressionado com a maneira como os seus parentes ainda tinham uma veneração considerável por questões que ele jamais imaginava. Por exemplo, ele falando de uma de suas irmãs que havia viajado horrores para ir até um local onde supostamente estavam guardados os 3 presentes que foram trazidos a Jesus. E ela contando o relato da experiência de ter passado 7 horas na fila para chegar e ver os 3 objetos, os 3 presentes que foram entregues a Cristo. E aquilo, na visão dela, como se fosse apenas 1 hora que se passou. E o efeito espiritual na vida dela, depois de ter visto ali o ouro, a mirra e o incenso que foram trazidos a Jesus. E uma das coisas que esse pastor me disse é que quando ele perguntou a respeito da Bíblia, e a Bíblia, vocês têm o costume de lê-la de vez em quando? E ela obviamente não demonstrou tanto interesse, mesmo que pudesse ter um contato com a Bíblia. Irmãos, de uma certa maneira, nós precisamos sim resgatar a necessidade de lermos a Bíblia em vários aspectos da nossa sociedade. O Brasil não é um país conhecido por ser um país que lê muito. Basta comparar, por exemplo, os que conhecem em outros países, numa livraria como a Barnes & Noble, nos Estados Unidos, ou a Blackwell, em Oxford, com uma Saraiva e uma Cultura aqui no Brasil. Você sempre terá aqui no Brasil aquele piso superior dedicado a vídeos, áudios, eletrônicos e informática, sem o qual a livraria não consegue sobreviver. Então é importante que nós enfatizemos isso. A Bíblia ela deve ser lida. Em terceiro lugar, a questão do modo, obviamente, é fundamental. E eu queria então usar boa parte da minha palavra nesta tarde a respeito disso, de como, na verdade, nós podemos, e se é que podemos, ler a Bíblia como uma literatura, como uma obra literária. Algumas coisas, então, para nós considerarmos a esse respeito. Quando nós constatamos algumas coisas a esse respeito, nós podemos tirar algumas lições iniciais. A Bíblia ela deve ser lida como qualquer outro livro. Uma coisa que nós observamos, então, já mencionamos, é que a Bíblia ela deve ser lida. Só que há uma diferença muito grande, irmãos, entre você comparar a expressão qualquer outro livro
e um livro qualquer. E eu digo isso porque talvez não seja parte da nossa história e dos nossos debates, mas houve estudiosos na história que tentaram, de maneira bastante sarcástica, colocar a Bíblia num patamar que a comparava com um outro livro qualquer, sem o devido respeito e sem o devido cuidado de apresentá-la como um livro que requer uma postura ética diferente de quando, por exemplo, nós abrimos uma lista telefônica, de quando, por exemplo, nós abrimos um catálogo de produtos para serem vendidos. A Bíblia é, sim, um livro literário, mas há uma diferença. E nesse pequeno trocadilhos, quando você diz qualquer outro livro, é diferente de você dizer um livro qualquer. Uma terceira questão é que o modo como você lê a Bíblia, eu acredito e eu prego isso, define a sua exegese, a sua hermenêutica, a sua piedade, a sua vida devocional, a pregação, aconselhamento, e assim por diante. O modo como as pessoas encaram e leem e ouvem e tiram lições da Bíblia é fundamental nesse sentido. Diante disso, então, eu gostaria de perguntar basicamente duas questões. Primeiro, o que se perde? O que se perde quando nós tratamos a Bíblia como literatura? Há alguma perda? Primeira coisa que eu acredito que nós perdemos quando nós trocamos a Bíblia, tratamos a Bíblia como uma obra literária apenas, nós acabamos trocando a comunhão pela inquirição. Pessoas que tratam a Bíblia apenas como uma obra literária, geralmente não estão interessadas em desenvolver uma comunhão com aquele que, por meio da palavra, quis trazer uma mensagem de amor para eu e para você. Eu admiro, por exemplo, nesse sentido, a obra e o trabalho de escritores como Robert Alter, da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E ele tem escrito de maneira bastante fluente na questão da poesia bíblica e vários aspectos da narrativa bíblica. E por enquanto, Alter ainda não deu o pulo que alguns autores já deram. Tendo já a familiaridade com os escritos bíblicos, então partiram para afirmações mais conflitantes com a questão da inspiração e coisas dessa natureza. Alter ainda não fez isso, eu espero que não faça. Eu gosto muito da literatura produzida por ele, avaliando e explorando aspectos literários da Bíblia. Por enquanto ele não fez isso. Pode ser que ele nunca faça, mas mesmo valorizando aspectos literários, e muitos aspectos literários, Alter, ele não inspira em sua boa literatura a comunhão com aquele que a Bíblia apresenta como Deus. Mas ele inspira uma inquirição com detalhes a respeito do texto. Eu lembro de uma história que eu li a respeito de uma moça. Ela era noiva e o seu noivo foi chamado para ir para a guerra. E, obviamente, nesse período não tinha como, e a única coisa que ela podia fazer era trocar cartas com o noivo. E o noivo foi para a guerra. Depois de muito tempo, ele recebeu várias cartas, e essas cartas nunca chegaram ao destino final. E por obra aí do acaso, alguém coletou todas essas cartas e guardou. Séculos e séculos passaram, e depois de muito tempo, alguém resolveu abrir essas cartas e começou a ler. E essas cartas se tornaram um objeto de estudo em faculdades de literatura, estudos da retórica, estudos da maneira como a caligrafia de alguém daquela época era escrita. E teses e mais teses foram elaboradas a respeito dessas, 10 cartas dessa moça. Olha o uso que ela faz do adjetivo.
Olha a maneira como ela constrói as frases dela no imperativo. Olha a maneira como ela usa a acentuação. Olha a maneira, o vocabulário que ela usou, que coincide com o tempo em que ela viveu. Foi possível identificar, por exemplo, aspectos emocionais, aspectos psicológicos, existenciais, tanto da noiva quanto do noivo que recebia as cartas. Estudos e mais estudos feitos a respeito dessas 10 cartas. Mas a pergunta é, alguém leu o que as cartas realmente estavam dizendo? Alguém conseguiu ver o gesto de amor de uma moça desejosa de rever o seu noivo e consumar o casamento? Irmãos, a Bíblia, embora tenha toda essa beleza, todas essas qualidades literárias e artísticas e de tantas outras coisas, a principal mensagem dela é maior do que essas características literárias. E a comunhão é mais importante do que a inquirição. Ela não exclui. Precisamos ter uma mente inquiridora. Mas a inquirição, ela jamais substituirá a comunhão com aquele que fala por meio das Escrituras. Então, isso se perde, eu imagino, quando você trata a Bíblia somente como uma obra literária. Uma segunda coisa que também se perde é que nós trocamos a audiência, nós trocamos a igreja pela academia. Há um autor, talvez não muito famoso no Brasil, Brevard Childs. Ele é talvez um dos que promoveram de maneira mais clássica a teologia canônica. Childs teve os seus problemas e ele mesmo teve dificuldades de explicar o que ele realmente entendia por cânon. Mas uma coisa, Childs, ele me ensina e ele me inspira, ele de maneira veemente afirmava que a Bíblia ela não foi escrita para ser estudada na academia. E eu imagino até ele dizendo essas coisas, veemente como ele era. E ele dizia, os teólogos, os analistas, os literários podem até usar a Bíblia, abri-la dentro da classe, na sala de aula, estudá-la, mas nunca se esqueçam que o contexto original, a audiência original não era uma sala de universidade, não era um contexto de debate entre estudiosos. Mas era um grupo de pessoas que queriam conhecer a Deus, queriam buscar crescer em conhecimento dele. Portanto, mesmo que você use e que você utilize a Bíblia no contexto acadêmico, você não pode negar que ela foi escrita e ela foi voltada para a igreja, para o povo de Deus, buscando conhecer a pessoa dele. Ainda eu acredito que uma coisa que se perde quando nós tratamos a Bíblia somente como obra literária é que nós trocamos a fé pelo entendimento. O alvo final da Bíblia para essas pessoas não é acreditar em nada. Faça-me o favor, eles diriam. Eu estou entendendo, eu tenho um PhD em início naquilo, eu dou conta de entender o que está escrito aí na Bíblia. Mas eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não vou crer nisso. Tá? Você consegue entender isso? Eles diziam. E eu consigo muito bem entender isso, mais do que você imagina. Mas não me pede para crer nessas coisas, levantar a mão. Isso aí é para vocês que são crentes, vocês que gostam dessa coisa de religião. Eu sou mais na parte de entendimento. Nós também, cristãos, precisamos entender a Bíblia, irmãos. Precisamos. Mas vocês conseguem perceber a diferença da postura daquele que é conduzido à fé e aquele que se detém apenas no conhecimento? Evangelho de João nos diz no final do livro que havia muitas coisas que Jesus Cristo fez e falou que se fossem todas escritas não haveria espaço para colocar tudo. Todavia, o que foi registrado
foi registrado com a finalidade de que nós conhecêssemos a Deus, de que nós viéssemos a crer e crendo fosse salvos. Essa é a finalidade, é isso que se perde quando nós lemos e tratamos a Bíblia somente como uma obra literária. Ok, e o que se ganha então? Não, já que agora eu falei tão, é mais fácil ver o que se ganha. Mas, por exemplo, uma primeira coisa que se ganha é que o texto da Bíblia se torna parte de um ato comunicativo. Eu tive contato pela primeira vez com essa ideia do ato comunicativo com o meu professor de sistemática, Kevin Van Hooser, e isso tocou muito na minha vida, a questão de nós não vermos a Bíblia como um objeto independente. A Bíblia, ela é um elemento de um ato comunicativo composto de 3 partes. Nós temos o autor, nós temos o texto e nós temos o leitor. A Bíblia que nós temos hoje conosco, ela é apenas o texto. Nós não temos mais conosco aqui o leitor original e nem o autor. Sejam ele profetas, sejam ele quem Deus usou para revelar. Mas à medida que eu prego, eu trabalho nas igrejas e dou aula nos seminários, eu tenho crescido em uma suspeição de que nós temos nos tornado pessoas extremamente voltadas a ver a Bíblia como um objeto isolado. Eu convidei um pastor batista para me ajudar aqui, e eu vou pedir o Wilson Port, ele virá aqui, e ele vai fazer um papel de Deus. E eu, estrategicamente, convidei um pastor batista para ser Deus. Eu queria ilustrar aqui o que esse ato comunicativo, na verdade, ele define. Pode chegar aqui. Uma coisa importante, irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, imagine que o Wilson ele seja, vamos imaginar por um momento, que ele seja a pessoa de Deus. E Deus, ele tem uma mensagem para transmitir para mim. Essa mensagem foi transmitida por meio do texto. À medida que eu vivo e eu caminho e eu trabalho na igreja e eu desenvolvo a minha vida devocional, eu não posso perder de vista que esse texto reflete alguém que quis comunicar comigo. E quando esse alguém não é o Wilson, mas é Deus, esse alguém é maior do que esse texto. Esse alguém pode e irá algum dia falar coisas maiores que vão além desse texto. Portanto, quando nós abrimos a nossa Bíblia, ainda que eu não possa ver a face dele mais, eu tenho que manter em mente que existe do outro lado alguém, um ser pessoal que comunica e continua querendo se comunicar comigo. É isso, obrigado. Pode sair da posição de Deus e voltar à posição de homem. É isso, irmãos, que eu acho que se ganha muito quando nós olhamos a Bíblia e a tratamos como obra literária, porque nós não perdemos de vista essa perspectiva de que ela é parte de algo mais complexo e não apenas, não é um texto isolado, não é um texto que aconteceu do nada, que teve uma gênese por conta própria. Não, ela é a mensagem de um ser pessoal que nos ama, que tem interesse em nos transformar à semelhança do seu Filho Jesus. Uma segunda coisa que se ganha é que a Bíblia ela se transforma num canal de comunhão. Como eu já disse, quando você olha para a noiva tentando comunicar-se com o seu noivo na guerra,
Fica claro que ela queria, por meio daquelas cartas, estabelecer um elo de comunhão. Imagine você na guerra, no campo de batalha, depois de ter tido um dia atribulado, matou várias pessoas, decepou vários, e agora você aquieta, coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, e o pessoal do correio, do exército, chega com um pacote: olha aqui, essa carta chegou da sua noiva. Ah, irmãos, você abre aquela carta e ali você esquece todos os flagelos da guerra, que você vai estabelecer por um momento um período de comunhão, porque você sabe, e é claro que aquela carta provém de alguém que te ama, a comunicação é legítima, você entende o texto e você estabelece então uma comunhão. Mas quando a gente lê a Bíblia simplesmente como um texto, procurando metáforas, procurando verbos e conjugações, e isso talvez, tudo isso é importante, mas isso pode apagar um pouco essa ideia do canal de comunhão. Em terceiro lugar, se ganha quando nós tratamos a Bíblia como obra literária, que ela resgata o seu caráter missional. Eu vou falar mais sobre isso oportunamente. Quero voltar novamente à pergunta que nós iniciamos com ela: se a Bíblia deve ou não ser lida como uma obra literária. E para nós caminharmos e sairmos desse impasse, eu quero formular uma outra pergunta. Há um exemplo, pastor? Eu gosto de fazer pergunta, pastor, mas eu quero saber se há um exemplo na Bíblia dela sendo tratada como literatura que possa ser usado como paradigma para nós. Se o senhor me der um exemplo, eu posso até pensar no caso. Mas só colocando perguntas aí não ajuda muito. Eu tenho exemplo. Esse é o exemplo. Tá de longe, vocês não conseguem ler isso aí, mas se estivesse de pertinho, talvez. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço de um pergaminho, e é um pergaminho que tem os escritos de um sábio egípcio chamado Amenemope, muito antes de Salomão, e ele escreveu num gênero literário chamado Instruções. E essas instruções, elas foram, de alguma maneira, assimiladas ou interagidas por aquilo que Salomão escreveu em parte do livro de Provérbios. Eu queria usar esse exemplo, então, para mostrar como a Bíblia, ela já foi, no passado, tratada como uma obra literária, e isso deu muito certo, teve um grande impacto. Imagine, por exemplo, eu queria que você imaginasse dois retângulos. Imagine dois retângulos. Vamos colocar em cima desse retângulo Mesopotâmia e no outro Jerusalém. O retângulo com Mesopotâmia seria o mundo, a cosmovisão dos países da Mesopotâmia. E no outro, o contexto de Jerusalém. Vamos imaginar então que nós temos um gênero literário tratado tanto na Mesopotâmia como em Jerusalém. Vamos pegar um gênero, o gênero chamado Instruções. É o gênero que você encontra nos primeiros 9 capítulos de Provérbios. Você conhece, sempre inicia com: filho meu, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você entrar em tal situação, não tome essa decisão. E essa linguagem de filho meu, ela não é original da Bíblia. Olha, não há nada de errado em a Bíblia utilizar um gênero literário que já era um gênero consagrado fora de Israel. Mas, por exemplo, veja que, olha quanta coisa, irmãos, quanta coisa já havia séculos antes de Salomão. Nós temos, por exemplo, as instruções de Har-Gedef, do Egito, datado do ano 2700. Só para você ter uma ideia, Abraão é do ano 1870, então ainda está muito tempo antes de Abraão. Moisés, coitado, não tinha nem pensado em nascer. E já utilizava essa linguagem de pai para filho, dizendo: filho meu, faça isso, filho meu, faça aquilo outro. As instruções de Ptah-Hotep, também 2700, tratando aí, na verdade, era um vizir tentando instruir o filho do rei, o príncipe,
mas também usando a mesma linguagem de Filho Meu. Você tem as instruções de Cagemini, também um vizir tentando instruir o filho dele agora. As instruções de Mercari, também do ano 2170, um rei instruindo o seu filho. Amenemhet, né, já um pouquinho mais recente, né, entre aspas, 1900 antes de Cristo, já usava a linguagem. E por fim, as instruções de Ani, também um sacerdote egípcio, usando a mesma linguagem. Salomão vem bem depois, muito depois, 930, é a data da morte de Salomão. Então, algum tempo antes disso, Salomão escreveu o livro de Provérbios. Irmãos, eu posso depois disponibilizar isso, se alguém quiser, mas é só mandar um e-mail, eu vou passar. O que a gente aprende disso? Salomão, ele fez uso, e ele intencionalmente usou uma linguagem que já era consagrada. Ele investiu num tipo de abordagem que já era consagrado no mundo fora de Israel. Ele usou então um estilo de literatura que poderia ser lido não apenas por Jerusalém, mas por pessoas de todas as nações. Eu trabalho no Mackenzie e eu pego metrô e trem todos os dias. Muito obrigado. E o trem, quem pega trem aqui, quem mora em São Paulo sabe que o trem é uma beleza quando não é horário de pico, não é mesmo? Quando o horário é de pico, aí você sente o calor humano, né? Bem mais próximo de você. E um dia desses eu estava vindo trabalhar e estava chovendo, e aí o trem aumenta mais ainda o calor humano, e mais ou menos na estação ali, Berrini, para quem conhece a região de São Paulo, entrou 2 indivíduos no trem. E eu vi que o jeitinho deles andar, assim, eles não eram de São Paulo, né? E a hora que eles entraram, fechou a porta, aí eles começaram: olá, boa noite, eu tenho uma música para cantar para vocês. Eu não acredito, vamos ter cantor aqui, nesse aperto, nessa aflição que a gente está, ainda vem gente cantar dentro do trem. E tem lá no trem, escrito na parede, que não pode. Tem 2 coisas que não pode. Eu achei até engraçado. Você não pode cantar. 3, né? Você não pode vender nada. E você não pode fazer nem pregação política ou religiosa. Está lá, é só ler. Eu já estava pronto, quase que eu falei para eles. Mas quando eu ia falar, era na verdade 2 repentistas. E eles apenas com um pandeiro, muito, muito singelo, mas muito talentosos. Eles começaram a fazer cantigas e brincando com todo o trem. Rapidamente eles venderam 20 CDs. E até quando um CD ele suspeitava que não era muito bom, ele dizia: irmã não, não tinha troco. O CD, ele cantando e falando: o CD é 10, mas leva 2, que um pode não funcionar. Mas todo mundo rindo. Me impressionou, irmãos, a maneira como a linguagem daqueles 2 rapidamente cativou a atenção daquele público. Totalmente distinto, não é a cultura das pessoas de São Paulo, nem produzir e às vezes nem ouvir desses cantores repentistas. Mas fascinante, até eu comprei. Salomão investiu, Salomão ele foi atrás, ele tentou aprender e ele pelo jeito aprendeu muito bem qual era a linguagem, qual era a literatura vigente na época. Mas será que é só o gênero que foi algo semelhante? Veja, por exemplo, um outro gênero, agora os chamados provérbios, ou há um termo mais técnico que é aforismos. São os provérbios que são menores. Na Bíblia, eles aparecem a partir do capítulo 10 de Provérbios. São provérbios do tipo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Em hebraico, esses provérbios, geralmente, eles têm somente 6 palavras. 3 na primeira linha e 3 na segunda. É uma obra de arte você poder olhar esse trecho em um manuscrito
por exemplo, o manuscrito do Código de Leningrado, é bonito você ver aquela arrumação. 379 provérbios, todos eles com 6 palavras. Mas isso não é o mais importante, a mensagem é mais importante. Você tem, por exemplo, nesse gênero literário, aí a história é ainda pior. Os provérbios de Churupak são sumérios, são datados ainda de um bem mais anterior que os que mencionamos anteriormente, 2600 a.C. Já utilizavam provérbios semelhantes ao que Salomão escreveu. E também Amenemope, já um pouco mais próximo, mas ainda em 1550, o povo saiu do Egito em 1440, mais ou menos. Então, nós estamos falando aí de um período bem remoto, e já havia isso. Esse mesmo gênero literário por Salomão foi apropriado, a mesma linguagem, tratando da mesma abordagem em 930, é a data da morte de Salomão. Então, os provérbios de 10 a 29, eles têm essa estrutura de um provérbio só de 2 linhas. Mas você pode estar pensando, reverendo, eu estou preocupado com isso, porque o senhor está fazendo a Bíblia parecer demais com todas essas obras aí, sabe Deus que nem elas eram escritas. O que vai sobrar da Bíblia? Você vai falar para a gente no final dessa palestra que a Bíblia é a mesma coisa que todos esses livros aí? É isso que você vai dizer? Até agora, o que nós mostramos é que o gênero é bastante semelhante. E Salomão, com certeza, ele fez isso intencionalmente, porque a semelhança é muito grande. Mas será que com respeito ao tópico, ao conteúdo, seria algo diferente? Vamos ver. Veja a respeito do assunto. Os assuntos tratados na Mesopotâmia são esses. O que é e o que não é a sabedoria, por exemplo, é um tema muito discutido. Como adquirir a sabedoria? O justo versus o ímpio, sábio versus o tolo, mulher adúltera e assim por diante. Você que conhece Provérbios sabe que não há nenhuma novidade nisso. Esses temas eles aparecem de igual modo. Então eu acho até incômodo às vezes ler essas obras e você percebe que Salomão não apenas usou a linguagem e o gênero, mas ele tratou de temas semelhantes. Com um agravante. Para fazer isso, Salomão teve que arrancar da sua linguagem qualquer referência aos patriarcas, ao Monte Sinai, ao tabernáculo, à aliança, à libertação do Egito, a Davi, a qualquer outro aspecto da cultura israelita, aspectos importantes, irmãos. Você procura em vão qualquer referência a questões fundamentais para a fé israelita nesses livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó. Nenhuma referência a pontos importantes do progresso da revelação, como eu já disse, dilúvio, libertação do Egito e assim por diante. O que é que Deus vai pensar de Salomão? Tirando todas essas coisas para enfiar essas coisas que os outros povos estão falando? O que Salomão tem na cabeça? Quem é que vai ler um livro como esse, Salomão? Davi devia estar arrancando os cabelos. Meu filho, para com isso. Que livros que você está escrevendo? Para quem? Quem vai ler isso? Gênero muito semelhante. Os temas tratados intencionalmente muito semelhantes. E a audiência, para quem eram esses livros escritos? No caso da Mesopotâmia e do Egito, embora eles usassem a linguagem filho meu, fica claro que a literatura não era apenas para o filho, porque essa literatura acabou encontrando outros ouvintes ao redor do mundo, Salomão sendo um dos casos. Então o público internacional é inevitável. No caso de Israel, é semelhante, porque eles usam a linguagem filho meu, mas o aspecto internacional, ele é também inegável. Veja aqui comigo, beleza, capítulo 4 de 1 Reis, nos versículos 29 a 35.
Olha que citação interessante a respeito do impacto e da maneira como o público-alvo de Salomão ele acabou tendo uma abrangência internacional. Eu leio na versão revista atualizada, 1 Reis 4, 29, diz que Deus deu também a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente. Já aí fez uma interação com o Oriente. E do que toda a sabedoria dos egípcios. Já, ainda que não está falando coisa boa do Egito, está falando pelo menos. Reconhece a existência e a interação. E diz ainda que era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã. Ora, Etã é até um sábio bíblico. Etã, o Ezraíta, ele escreveu o Salmo 89, por exemplo. Mas Salomão era mais sábio do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maom. E diz que correu a sua fama por todas as nações em redor. Salomão, é dito, ele compôs 3.000 provérbios. Se você tiver com tempo agora nessa conferência e quiser contar quantos provérbios tem, eu já vou te dizer mais ou menos 690. Então, 3.000. Então, o livro de Provérbios é uma seleção apenas, porque ele escreveu muito mais. Diz que foram os seus cânticos 1.005. Nós temos na Bíblia um, que é o Cântico dos Cânticos. 1.004 não coube. Mas isso não é um problema, porque nem as palavras de Jesus também não foram colocadas todas. João fala que há muita coisa que Jesus fez e falou, mas que não vai dar Jesus para escrever tudo isso. Quando a gente pensa em fechar o livro, Jesus dá um outro sermão. Aí pronto, aí não fecha nunca, né? Mas Salomão também não foi diferente. Foi selecionado. E diz aqui que ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o rissopo que brota no muro, e também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Nada disso está na Bíblia. É um compêndio botânico e zoológico enorme, muito antes de Darwin viajar com o Beagle pelo mundo, tentando descobrir as coisas. Salomão já havia feito também a sua taxonomia. E o texto diz, finalmente, que de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. E quem não podia vir, mandavam os enviados, mas o fato é que precisava ser ouvido. Finalmente, irmãos, o que há de diferente então? É uma luz aqui que eu tenho a esse respeito. Alguns aspectos distintivos, eles aparecem, na verdade, no conteúdo da literatura da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia, quando trata essa questão, ela apresenta a linguagem de Provérbios e de Salomão como uma sabedoria que ela é, aqui, entre aspas, um produto da lei. Se você ver comigo, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 4, veja esse texto. Esse texto é muito interessante, Deuteronômio 4. O texto está falando de obedecer à lei e coisas dessa natureza que nós devemos obedecer. No versículo 6, nós lemos assim, 4:6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, não dentro da igreja, não dentro da sua denominação, não dentro da sua casa, mas perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então veja, o projeto de Salomão não é de Salomão, na verdade um projeto de Deus, e Deus intentava que a obediência própria da lei é que daria nascimento à sabedoria. É por isso que eu digo, a sabedoria, algo diferencial na linguagem, no trabalho de Salomão, é que ela é apresentada não como algo que se originou nele, Salomão, mas é produto
e produto, entre aspas, da obediência da lei. Segundo lugar, só um rápido detalhe, essa imagem é do tsunami no Japão. E eu lembro quando aconteceu o tsunami no Japão, o mundo testificou o comportamento daquela sociedade em relação ao caos. No meio daquela tragédia, foi reportado, não sei até que ponto isso foi verdade, mas não houve saques. Filas de milhares de pessoas esperando para serem atendidas, ninguém furando fila. Então aquilo foi marcante, alguns jornais testemunharam isso, a maneira como a sociedade do Japão, ela tratou a questão da propriedade alheia, ninguém invadindo, tomando, aproveitando da situação para roubar as coisas. Então, o testemunho dessas das nações acabam trazendo uma lição importante da sabedoria desses povos. Israel não era diferente. Em segundo lugar, a sabedoria que Salomão ele apresentava nesses livros, ela era viável e visível. E aqui eu não vou ler, mas eu vou apenas mencionar quando a rainha de Sabá ela visitou Salomão, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, tem toda a descrição da vinda dela até Jerusalém. E nós lemos lá que quando ela chegou em Jerusalém, ela chegou para testar Salomão. E ela foi lá, fez várias perguntas difíceis, Salomão conseguiu escapar de todas elas, mas ela não ficou impressionada não. A Bíblia diz que quando ela entrou na casa de Salomão, ela viu os seus oficiais, viu a comida que era servida na mesa, viu os trajes dos seus servos. Talvez a empregada não tivesse uma roupa tão curta, seja lá o que ela viu. Ela viu o local desses servos e viu a casa dele. E diz ainda que no mesmo versículo que ela viu o holocausto que era oferecido na casa do Senhor. Salomão levou ela no domingo na igreja. Foi aí que a Bíblia diz que ela ficou como fora de si. Isso significa, irmãos, que a sabedoria que Salomão propagava, ela podia ser verificada se alguém viesse vir e ver na prática. Quem é essa pessoa que está falando essas coisas? Será que ele não está copiando da internet, está plagiando de alguém? Eu quero ver se ele, assim, na hora, ele consegue falar um provérbio bonito como esse que ele está escrevendo aí. Às vezes, irmãos, eu gosto dessa mulher, da rainha de Sabá, porque ninguém melhor do que uma mulher é capaz de perceber detalhes na situação. Às vezes eu vou fazer casamentos e a minha esposa ela não pode ir comigo e eu vou sozinho, membros da igreja. E eu faço o casamento, eu chego em casa, ela pergunta, e aí como foi o casamento? Foi bem, foi muito bom, bonito. E como é que estava a noiva? A noiva estava bonita, né? Mas como é que estava ela? Olha, como é que era o vestido? Era branco. Não, ela pega o telefone, liga para uma irmã da igreja e fala 1 hora a respeito do vestido. Eu nem sabia que tinha tanta coisa para falar a respeito de um vestido. Detalhes, irmãos, a percepção daquela mulher. E ela viu todas essas coisas e mesmo assim, ela concluiu, bendito seja o teu Deus, que te agradou de ti, para te colocar no trono de Israel, para exerceres juízo e justiça. Eu duvido que se aquela mulher tivesse visto Salomão, em outra fase da vida dele, com aquele bando de mulherada, ela teria falado as mesmas coisas. Sabedoria viável e visível. Pergunte isso, será que as pessoas que você está evangelizando, se ela vier conhecer o seu escritório, ela vai acabar de concluir o seu ato de fé? Ou ela vai ser para sempre? A minha casa atualmente está um caos. Se alguém for lá, vai perder a fé, né? Então, mas a gente tem que pensar nisso, irmãos. A nossa vida particular, ela é um grande testemunho para a sabedoria de Deus. Terceiro lugar, a sabedoria, ela não tem um referencial histórico. O que Salomão falava não estava associado a um evento em particular. Eu tinha um membro de uma igreja que eu pastoreei e ele gostava de fazer uns adesivos em silkscreen
E ele era o dono da loja. Então ele fazia um pacote com 10 mil. E pegava versículos da Bíblia, colocava, às vezes até com erro de português. Rapaz, dê para alguém olhar. Não, reverendo, isso aqui... E ele imprimia, estava errado, jogava fora, imprimia mais 10 mil. E uma época eu morei fora do Brasil, quando eu retornei, está de novo no mesmo ministério. Reverendo, aqui mais um adesivo. Pacote com 10 mil. E eu olhei assim no pacote, o versículo dizia o seguinte: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Sabe aquela impressão, será que ele tirou isso da Bíblia? Não está na Bíblia, Provérbios 30, 15. Mas falei, meu irmão, o que você vai usar com isso? Na ignorância minha, eu cheguei no Brasil em 2006, 2007. Naquela época estava tendo a CPI das sanguessugas, investigação de ambulância, desvio de verba. E olha, irmãos, caiu como a luva. Eu tenho certeza que Salomão não pensou em desvio de verba e compra de ambulância. Mas por causa da natureza não referencial da literatura, o texto pode ser facilmente aplicável. E por último, a sabedoria, ela é personificada. Isso é uma marca registrada, de certo modo, daquilo que Salomão fez. A sabedoria não é um conceito que a pessoa aprende, mas é alguém com quem Salomão esperava que nós nos encontrássemos. Durante todo o livro de Provérbios, você vai perceber que existem pelo menos 2 mulheres no livro. A mulher adúltera, em outra ocasião ela é chamada de mulher estranha, e a mulher sabedoria. E essas 2, elas estão tentando convencer um jovem. A adúltera está louca para... O marido dela viajou e ela aproveitou que o marido não está em casa, saiu atrás desse jovem, deu um beijo nele na rua, puxando ele para dentro da casa. E a sabedoria, por outro lado, advertindo dos perigos disso. E o texto, então, cria esse diálogo. E é por isso que no final de Provérbios, você vai perceber que, caminhando para o fim, existe a mulher adúltera, que ela entra em cena, e ela fala de maneira veemente, de cara descarada, fazendo proposta para esse jovem. Mas a partir do capítulo 9, ela sai de cena e ela não aparece mais. E no capítulo final de Provérbios, você então tem a pergunta famosa: mulher virtuosa, quem achar? Então é bem possível, eu creio que a referência lá no final do livro é a mulher sabedoria. Virtudes que podem também ser aplicadas a uma mulher, mas primariamente é uma referência à sabedoria. Conclusão: a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro ou não? Será que ela deve ser lida como literatura? Vamos fazer um teste? Vocês topam fazer um teste? O teste é isso aqui. Tem alguém aqui que não é brasileiro aqui? Levanta a mão. Todo mundo é brasileiro. Então, tem uma ali. Você é de onde? De onde? Holanda. Mas você mora aqui há muito tempo? Ok. Quem não é brasileiro não vai conseguir entender o trocadilho que está sendo feito aqui. Num posto do Ipiranga, às margens plácidas de um Volvo heróico no Brahma retumbante, Skol da Liberdade em Harder fúlgido brilhou no Shell da pátria nesse instante. Se o Knorr da igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seco, ó liberdade, desafio nosso peito à Microsoft, ó Parmalat, Mastercard, salve a Sharp. Do que vocês estão rindo? A irmã lá não está rindo de nada. Por que nós conseguimos perceber o que está acontecendo? Por que nós não enfatizamos essas palavras que são como que chavões? Porque a gente percebe que o que está na verdade acontecendo é uma referência a um trecho do hino nacional. Quando nós lemos textos da Bíblia, a tendência nossa é, às vezes, exegetizar palavras isoladas, palavras que já são famosas, justificação. Palavras que têm um sentido já longo, muito trabalhado, concupiscências e
vários termos, são como essas coisas aí. E às vezes nós nos empolgamos tanto e vamos estudar a origem da palavra Ipiranga. Quem que foi que fundou esse posto Ipiranga? Qual foi a primeira? Isso é tudo divagação. O texto não estava preocupado no posto Ipiranga, ele só queria falar as margens do Ipiranga. Isso para mostrar que todos nós somos, então, potencialmente capazes de interpretar bem. Mas precisamos libertar a nossa mente do vício, às vezes, em alguns casos, creio que ninguém aqui, mas o vício que às vezes alguns pastores têm de focar demais em palavra, em detrimento do discurso. Que Deus nos abençoe, então, e nos ajude a trabalhar nessa tarefa.